Qual sala dele? Aqui, ó. Olá, tudo bem aí? Vem cá. Meu nome é Jorge, sou delegado de polícia. O senhor está preso. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar uma história que colocou a cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, nas manchetes policiais desse país. Essa é a história de Larissa Telly Leôncio Rodrigues, uma mulher de 37 anos, professora de Pilates, que teve uma morte extremamente misteriosa e eu vou contar tudo para vocês. Mas antes eu quero deixar claro que esse caso está em andamento, então não está fechada essa investigação, pode ocorrer reviravoltas e as pessoas que serão listadas aqui são apenas suspeitos, não são acusados ainda deste crime. Mas hoje eu vou trazer para vocês a linha do tempo da vida da Larissa, desde o dia em que ela disse sim ao amor, até o momento em que a traição e a morte cruzaram o seu caminho. Essa é uma história de segredos e agora de busca por justiça. Mas antes, eu preciso te dar essa dica. O método BUA do professor Jonas Bressan, o melhor curso de inglês na internet, está com uma promoção de Páscoa. Essa promoção foi estendida e está no valor de R$ 297 à vista. O curso original, o preço original desse curso é R$ 697, ou seja, está com mais de 50% de desconto. Você pode pagar R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,70, ou seja, menos de R$ 30 por mês para você garantir o seu inglês fluente. Esse é o curso de inglês mais vendido da internet e se você já tentou de tudo e não consegue sair do lugar, você precisa conhecer o método BUA do professor Jonas Bressan, que eu garanto que você vai evoluir muito no seu inglês. Acesse o link que será aqui no meu box de informações e também no primeiro comentário fixado e já garanta esse desconto porque ele vai acabar. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no meu canal, deixar 1, 2, 3 comentários, tudo isso apoia muito para que eu continue trazendo conteúdos diários para vocês, com muita pesquisa, com muita informação. Também me siga na rede social de fotos, estará aqui na tela. Lá nós temos o contato mais direto. Fiquem comigo até o final do vídeo. Bora pro caso de hoje. Afinal, quem era Larissa Rodrigues? Bom, a Larissa nasceu em Ribeirão Preto, cursou Educação Física na Universidade de Ribeirão Preto e ela focou na área do bem-estar. Na época dos fatos, ela tinha 37 anos, ela era professora e atuava na academia local, onde dava aulas de Pilates, e ela era casada há 18 anos com um médico de 38 anos chamado Luiz Garnica. Além disso, eles também tinham uma cachorrinha chamada Pandora de 8 anos, e eles não têm filhos, eles não tiveram filhos juntos. O casal residia em um apartamento no bairro Jardim Botânico, na zona sul de Ribeirão Preto, e a Larissa era conhecida pela sua dedicação no seu trabalho. Como eu falei para vocês, ela era professora de Pilates na academia e ela atendia diversos alunos, mas o grande foco aqui desse caso, por enquanto, tem sido o relacionamento da Larissa com o Luiz, e eu já vou entrar nesse ponto aqui da vida dela. Bom, conforme eu falei para vocês, o casal estava junto há 18 anos e até então eles eram um casal bastante comum, sem qualquer registro de incidentes públicos acontecendo entre os dois, como por exemplo brigas, discussões, a polícia tendo que ser chamada para o apartamento deles. É relatado que não tinha qualquer problema entre os dois publicamente. Mas quem contou detalhes sobre o relacionamento dos dois foi a amiga da Larissa, que a conhece há mais de 12 anos, chamada Maísa Ramos. Ela conta que desde o início do relacionamento do casal, ela estranhou certos tipos de brincadeiras que o Luiz fazia com a Larissa. Ela conta que eles chegaram a viajar em casais para passar o Réveillon em Morro de São Paulo e foi então que ela percebeu que o Luiz apresentava alguns comportamentos abusivos com a Larissa e parece que a Larissa não percebia muito isso ou deixava passar. E um desses comportamentos abusivos seria algumas brincadeiras sem graças que o Luiz fazia tirando sarro da aparência da Larissa, se desfazendo dela de alguma forma. E você tirar sarro da aparência de alguém não é uma brincadeira sadia nunca, ainda mais se for o marido fazendo contra a esposa ou a esposa contra o marido, ainda mais publicamente. A Maísa falou que por causa disso achou ele com um jeito meio escroto, isso segundo as palavras dela. Ela fala que a Larissa negava tudo isso, falava que era apenas brincadeira e isso me faz acreditar que elas chegaram a conversar sobre esse assunto, mas a Larissa dizia que era o jeito dele mesmo, que era apenas brincadeira e parece que ela não se importava muito com isso. Ou ela poderia se importar e acabava deixando pra lá por gostar de
demais do Luiz. Mas ao longo do tempo, esse tipo de situação acabou piorando, principalmente há cerca de 1 ano e meio. Isso quando o Luiz começou a fazer um curso de pós-graduação em São Paulo. Esse foi o ponto de virada aqui, segundo os relatos de pessoas próximas da Larissa. A partir de então, o relacionamento deles começou a passar por uma crise. A Larissa começou a falar para sua amiga que o Luiz estava com um comportamento mais distante com ela e, segundo as palavras da amiga, antes o casal saía juntos com frequência, eles viajavam, eles iam a restaurantes, faziam programas de casal, mas depois que ele foi fazer essa tal pós-graduação em São Paulo, ele passou a não fazer mais nada com a Larissa. Ele não queria mais viajar, ele não queria mais sair com ela, nem para restaurante, nem para lugar nenhum. Ele sempre reclamava de dinheiro, falava que não tinha dinheiro, que não dava para ir. E ela foi percebendo que, na verdade, tudo isso era fruto de falta de interesse. E ela ficava muito triste e chateada com isso. Em um relacionamento é muito comum que, quando surgem problemas, uma das partes se esforce para salvar a relação, ou então ambas as partes podem se esforçar. Mas quando uma parte se esforça e a outra demonstra desinteresse, muito provavelmente o relacionamento não vai muito mais para frente. A verdade é que, se um dos dois não está disposto a lutar por aquele namoro, por aquele casamento, a coisa não deslanche, porque é como diz aquele ditado: quando um não quer, os dois não fazem. Isso é muito real em um relacionamento. Não é possível sustentar um relacionamento com uma pessoa amando pelos dois, é impossível. Para que uma relação vá para frente, é preciso que, no mínimo, ambos estejam comprometidos, estejam dispostos a investir no tempo a dois. E um relacionamento, ele não é construído só de amor. Também é muito pelo amor, mas também pela parceria, pela cumplicidade, pela confiança. E se um desses elementos estiverem deficientes no relacionamento, os problemas começam a surgir. Ou então, quando um dos dois do casal não está disposto tanto assim a fazer acontecer ou a lutar, um só lutando vai ser em vão, porque nunca será possível uma pessoa só do casal amar pelos dois. E parece que foi isso que a Larissa tentou fazer aqui no relacionamento com o Luiz. Bom, então o Luiz começou a apresentar comportamentos diferentes do que ele estava habituado, diferente do que a Larissa também estava acostumada ali no relacionamento deles. Ele foi ficando cada vez mais distante e a Larissa começou a se sentir sozinha, começou a perceber tudo isso. E as amigas, também percebendo isso, elas chamavam a Larissa para sair, mas ela passou a ir sempre sozinha, porque ou o Luiz preferia ficar em casa ou dizia que estava na pós-graduação. Bom, eu entrevistei aqui o Vitor Santos do canal Metaforando e uma forma que ele falou para detectar uma traição, uma das formas é você perceber a mudança repentina de comportamento do seu parceiro ou a quebra da rotina. Por exemplo, você está acostumado a ir sempre junto na academia com seu parceiro e do nada ele decide que agora ele tem que ir sozinho. Ou então, como no caso da Larissa, eles sempre saíam juntos, eles faziam viagens, iam a restaurantes, mas então o Luiz passou a não querer mais sair com ela, passou a não querer mais viajar com ela, passou a não procurá-la como mulher à noite, segundo um dos amigos da Larissa. E o Vitor Santos fala que toda quebra de padrão de comportamento indica que tem algo fora do normal acontecendo. E algumas vezes, não todas as vezes, mas algumas vezes isso acontece quando a pessoa está traindo o seu parceiro. E tudo isso começou a acontecer, supostamente, quando o Luiz começou a fazer essa tal pós-graduação em São Paulo. Mas eu queria entender se o Luiz passava alguns dias aqui em São Paulo por causa da pós-graduação, porque ir e voltar no mesmo dia de São Paulo até Ribeirão Preto é inviável, porque são mais de 5 horas de carro, mais ou menos 5 ou 6 horas em média de carro. Então, provavelmente ele passava alguns dias aqui em São Paulo, mas isso não é esclarecido nas reportagens, mas muito provavelmente sim, ele poderia ficar aqui em São Paulo. Mas enfim, o que será que tinha nessa pós-graduação, ou então o que tinha mudado ali para o Luiz para que ele se afastasse tanto da sua esposa? A Larissa passou a ficar muito infeliz com o comportamento indiferente do seu marido e ela passou a desconfiar que ela estava sendo traída. Então ela percebeu essa quebra
de comportamento do Luiz e ela passou a desconfiar que sim, ela poderia estar sendo traída. A Maísa e a Larissa chegaram a se encontrar para almoçar juntas durante o carnaval deste ano. E a Larissa chegou a mencionar para sua amiga a mulher que ela estava desconfiada que mantinha um relacionamento extraconjugal com o Luiz. E mais tarde, as investigações apontaram que realmente que essa mulher que ela estava desconfiada era a mulher com quem o Luiz estava mantendo um caso extraconjugal. A Larissa ainda não tinha certeza, ela tinha essa desconfiança, mas era apenas uma desconfiança e o relacionamento deles aparentemente estava cada dia pior. Mas a amiga conta que a Larissa chegou a mencionar que não conseguia sair desse casamento. Ela chegou a falar que tinha medo para a amiga dela, mas ela não revelou qual tipo de medo que ela tinha. Se poderia ser medo de ficar sozinha, de ficar solteira ou medo de que algo acontecesse com ela. Então essa questão ficou em aberto. A Larissa, afinal de contas, tinha medo do quê? E ao mesmo tempo em que o Luiz não dava atenção para sua esposa, ele apresentava um comportamento controlador com ela. É dito que ele era um homem ciumento. No ano passado, inclusive, a Larissa descobriu que havia um rastreador no carro dela e que ele havia colocado esse rastreador supostamente. Ela descobriu porque esse equipamento no carro começou a fazer um barulho estranho, então ela foi atrás para ver de onde estava vindo esse barulho ali no carro. E foi então que ela descobriu que havia sido instalado no seu carro um rastreador. E é dito que ele também rastreava o celular da Larissa para saber exatamente onde ela estava. E é bastante comum que pessoas que traem tenham medo de serem traídas. Isso acontece porque uma pessoa que é capaz de trair o seu parceiro, provavelmente ela tende a projetar esse comportamento na outra pessoa também, acreditando que todos agem da mesma forma, que todos são capazes de trair. Afinal de contas, ela trai. O medo de ser traído muitas vezes nasce da própria consciência da pessoa que trai e da dificuldade de confiar, já que elas mesmas romperam essa confiança e elas têm consciência disso, que elas não são pessoas confiáveis, que elas mentem e enganam seus parceiros. Mas também o Luiz poderia querer controlar e saber onde a Larissa estava exatamente para ele se anteceder a qualquer situação, para que ele pudesse manter o seu caso extraconjugal sem que fosse descoberto, porque sabendo onde a Larissa estava, ele poderia não ser pego com a sua amante. Mas a amiga da Larissa cita que o Luiz tinha comportamentos também ciumentos com a esposa. Ainda assim, mesmo diante disso tudo, a Larissa ainda mantinha muita admiração pelo Luiz. Ela dizia sempre que ele era um excelente médico, um excelente profissional, e ela sempre o indicava para pessoas próximas a ela. Seguindo aqui a linha do tempo do caso, em novembro do ano passado, a Larissa fez sua primeira viagem sozinha para a praia com a sua prima. Essa foi a primeira vez que ela viajou sem o seu marido, que eles já estavam um pouco distantes um do outro, e o Luiz, ele não quis ir. Ele falou que ele não tinha dinheiro, mas ele incentivou muito para que a Larissa fosse, segundo as palavras da amiga dela. E parece que ele ficou até empolgado em ficar sozinho em Ribeirão Preto. Mesmo assim, mesmo percebendo que o marido teria incentivado demais que ela fosse àquela viagem, ela ficou se sentindo culpada por deixar o Luiz sozinho. E a amiga conta que a Larissa tinha muito essa questão de se anular no relacionamento, de sempre colocar o bem-estar do Luiz à frente do dela. Mas este ano as coisas pioraram no relacionamento. Acontece que a Larissa descobriu que realmente o Luiz estava mantendo um relacionamento extraconjugal. Antes, ela estava apenas desconfiada com base no comportamento dele, mas este ano ela teve certeza. Sabe como ela descobriu isso tudo? Ela descobriu no começo de março, na mesma semana do Dia Internacional das Mulheres, quando encontrou rolhas de vinho com datas anotadas no carro do Luiz. Então ela encontrou rolhas de vinhos que haviam sido consumidos, com datas anotadas nessa rolha. Além disso, ela encontrou algo muito pior ali. Ela também encontrou no porta-malas uma caixa cheia de brinquedos sexuais. E eles não usavam esses itens no relacionamento deles. Então não eram brinquedos deles. Essa questão de anotar datas em rolhas de vinho é algo que eu fazia com meu marido na época do namoro. E eu vejo como um gesto bastante romântico para marcar datas especiais. Você não faz isso com qualquer pessoa.
Então, isso me faz acreditar que esse relacionamento extraconjugal que o Luiz mantinha fora do seu casamento não era algo casual, era algo fixo e era algo que já vinha acontecendo há muito tempo. Era como se ele de fato namorasse com outra mulher em paralelo ao seu casamento. E além disso, né, ela ainda encontrou aqueles brinquedos sexuais no porta-malas do marido dela, o que é bem nojento. Bom, a Larissa então ligou para a prima dela para desabafar e ela contou que estava muito triste porque agora ela tinha certeza que o Luiz estava a atraindo. E além disso, a Larissa também comentou com a prima dela sobre uma viagem que o Luiz havia feito para São Paulo. Ela falou que estava desconfiada que ele não tinha feito essa viagem sozinho. Isso porque ela tentou fazer várias chamadas de vídeo com ele enquanto ele estava nessa viagem, mas ele não atendeu nenhuma. Então ela ficou desconfiada que ele poderia estar acompanhado e a respondendo apenas por mensagens de texto. Dias depois, já muito desconfiada, Larissa foi até o endereço da mulher com quem ela desconfiava que o Luiz estaria se relacionando, o que me faz acreditar que essa mulher também morava em Ribeirão Preto ou próximo de Ribeirão Preto, e ela filmou o marido dela entrando no prédio. A Larissa chegou a mostrar o vídeo ao marido para confrontá-lo sobre aquela situação, mas ele negou que estaria atraindo e disse que a Larissa estava ficando louca e que quebraria toda a casa se aquilo continuasse. E na semana seguinte ao vídeo, a Larissa começou a apresentar alguns sintomas estranhos. Ela começou a ficar doente. Ela apresentou diarreia e também vômitos. A Larissa então teria contado à sua prima que a sogra dela estava fazendo sopas para ela e que ela estava sendo medicada pelo Luiz, pelo seu marido, que é médico. Segundo o delegado que está investigando esse caso, o Fernando Bravo, a Larissa contou a amigos que passava mal todas as vezes que a sogra a visitava. E, inclusive, a Larissa teria chegado a falar para sua sogra sobre saber que o Luiz estava a traindo. E o conselho da sogra da Larissa foi para que ela não se separasse, que ela perdoasse o Luiz, porque traição era normal. Bom, e todo esse contexto nos leva ao dia 22 de março de 2025, quando a Larissa, com 37 anos, sem qualquer problema de saúde, foi encontrada sem vida no apartamento onde morava, no bairro Jardim Botânico, em Ribeirão Preto. O Luiz foi quem a encontrou e inicialmente ele disse que havia chegado em casa e estranhou o fato da Larissa não responder ao seu chamado, então ele teria chegado na casa dele e chamado a esposa, a Larissa, e ela não respondeu. E aí ele ficou procurando por ela em diferentes cômodos ali da casa e a encontrou no banheiro. Ela estaria caída no banheiro desfalecida, segundo as palavras do Luiz. Então, segundo a sua versão, ele a encontrou caída ali no banheiro, desmaiada, assim que ele chegou na casa dele, e por ele ser médico, ele pegou a Larissa, levou ela até a cama deles para tentar reanimá-la, mas ele não conseguiu. Ele então acionou o SAMU e chegando lá, infelizmente, o SAMU constatou que a Larissa estava sem vida. Logo a notícia da morte da Larissa começou a se espalhar e logo seus familiares e amigos começaram a estranhar aquilo, porque a Larissa até então não apresentava nenhum problema de saúde. Ela era uma mulher nova, com uma rotina saudável, professora de Pilates, então ela sabia muito bem como se cuidar, como cuidar da própria saúde. Então, como que a Larissa teve essa morte tão repentina? Bom, a autópsia inicialmente foi inconclusiva, mas indicou problemas no coração e também no pulmão dela. Mas o laudo toxicológico trouxe uma resposta para esse caso. Esse laudo confirmou a presença de chumbinho no organismo da Larissa, confirmando que ela havia sido envenenada. E é muito bizarro e macabro a quantidade de casos de envenenamento que ocorreram nos últimos meses. Desde o final do ano passado até esse momento, nós temos inúmeros casos semelhantes a esse. Será que de alguma forma um caso acabou inspirando o outro? É realmente uma possibilidade e é extremamente triste que isso esteja acontecendo. Mais um caso de envenenamento que eu estou cobrindo aqui no meu canal. Mas voltando aqui para o caso da Larissa, de acordo com o delegado, o comportamento do Luiz no momento em que as autoridades chegaram ao apartamento chamou a atenção da polícia. Segundo o delegado, o Luiz tentou limpar o apartamento como se fosse tentar se desfazer das provas para que a perícia técnica não detectasse nada ali no apartamento. E além disso, quando o SAMU chegou, a Larissa já apresentava rigidez cadavérica.
o que indicava que ela havia morrido pelo menos há 2 ou 3 horas, no momento em que o SAMU chegou ao local. Então, por que o SAMU demorou tanto para ser chamado? Inicialmente, o caso tinha sido colocado como morte suspeita, mas diante dessa confirmação de que a Larissa ingeriu essa substância tóxica, o caso começou a ser investigado como um possível homicídio. Então, começou a ser investigado quem poderia querer ver a Larissa sem vida. Todo o contexto da sua vida passou a ser analisado pelas autoridades. E de acordo com os relatos de amigos e familiares da Larissa, a polícia tomou conhecimento que ela já vinha se sentindo mal, apresentando sintomas de vômito e diarreia há alguns dias, e que também o Luiz mantinha um relacionamento extraconjugal. E por isso eles estavam enfrentando uma crise ali no casamento deles. Então a polícia começou a investigar, conversar com pessoas próximas a Larissa e constatar esses fatos. Foi descoberto também que a Larissa tinha pedido divórcio ao Luiz e, inclusive, ela tinha mandado mensagens para ele na véspera da sua morte sobre esse assunto. Então, na noite anterior ao dia que ela morreu, ela mandou uma mensagem para ele dizendo que eles tinham que entrar com o advogado para resolver toda a questão deles, que eles iriam se divorciar. E eu vou deixar aqui na tela esse print de conversa que nós tivemos acesso. O Luiz então foi perguntado onde ele esteve na noite anterior aos fatos e ele disse que um dia antes ele esteve com a sua amante. Ele saiu de casa durante a tarde do dia 21 de março e foi ao cinema com a sua amante e passou toda a noite fora com ela. A amante também foi ouvida pelos investigadores e confirmou que realmente estava com o Luiz, mas o delegado acredita que tudo isso foi proposital para tentar estabelecer um álibi para o Luiz. Mas conforme eu falei para vocês, o Luiz, ele é um suspeito, mas ele é apenas um suspeito. Ainda não foi confirmado que realmente ele tem alguma participação aqui na morte. Esse caso ainda está em investigação. Eu estou falando aqui o que foi exposto pela investigação pelo delegado do caso. Então são fontes oficiais que trouxeram essas informações que eu estou passando aqui para vocês. Mas se houver qualquer reviravolta nesse caso, se de repente o Luiz for inocentado, for retirado ali da lista de suspeito, eu trago aqui para vocês novamente. E um detalhe importante aqui da investigação é que, de acordo com o delegado, a sogra da Larissa foi a última pessoa a vê-la com vida, na véspera da sua morte. E além disso, uma das testemunhas ouvidas durante a investigação é amiga da mãe do Luiz, a sogra da Larissa, que se chama Elizabeth. A amiga da Elizabeth relatou à Polícia Civil que 15 dias antes da morte da Larissa, a Elizabeth entrou em contato com ela para saber se ela tinha chumbinho em sua fazenda ou se sabia onde que ela poderia encontrar a substância para comprar. Segundo essa testemunha, a Elizabeth disse que o veneno era para uma amiga dela que estaria pedindo, e a testemunha falou para Elizabeth que não tinha chumbinho e que não sabia como comprar, então a Elizabeth teria desligado o telefone. Ontem nós conseguimos encontrar também uma testemunha que relatou que a sogra estava procurando por chumbinho para comprar aproximadamente 15 dias antes da morte. Então isso daí nos trouxe uma segurança que ela, juntamente com o filho, mataram a Larissa. Ela chegou a ligar para uma amiga que é fazendeira e questionando se a amiga possuía essa substância na fazenda. E quando a amiga relatou que não possuía essa substância, ela pediu indicação de algum lugar para comprar, mas não foi fornecido, a moça não soube indicar. Então agora nós vamos tentar detectar onde que foi adquirido e são as diligências complementares que nós vamos fazer a partir de agora. Então a investigação aqui começou a ligar os pontos, né? Porque foi encontrado chumbinho no corpo da Larissa e foi descoberto que a Elizabeth, a sogra dela, tentou comprar chumbinho 15 dias antes. A investigação agora está investigando se de fato a Elizabeth comprou essa substância e como ela conseguiu. A principal suspeita da investigação é que a Larissa foi sendo envenenada de pouco, dia após dia. E por isso que ela foi se sentindo mal. E uma coisa que a própria Larissa relatou é que cada vez que ela comia alguma coisa que sua sogra enviava ou quando a sua sogra ia à sua casa, ela passava mal. E os sintomas que a Larissa relatou para os seus amigos, diarreia e vômito,
são os sintomas de envenenamento por chumbinho. Diante de tantas suspeitas, no dia 6 de maio, na terça-feira, o Luiz Fernando Garnica foi preso. E como houve relatos de amigos da Larissa dizendo que ela passava mal toda vez que comia as comidas preparadas pela sua sogra, e também por ser descoberto que ela tentou comprar chumbinho, a Elizabeth Arrebaça também foi presa. Olá, tudo bem? O Garnica tá onde, senhora? Qual sala dele? Aqui, ó. Olá, tudo bem, Garnica? Obrigado. Meu nome é Jorge, sou delegado de polícia. O senhor está preso, tá? O senhor tem um mandado de prisão contra o senhor. Eu pedi que o senhor nos acompanhe. Posso tirar para jogar? Pode. Deixa que eu aviso ele, pode deixar. Dá meu celular, senhor. Tá bom. Só um minutinho. Ah, tudo bem. Tá, eu ligo pra ele. O que eu fiz? Você tem um mandado de prisão pelo departamento de homicídios. Tá? Eu já aviso o senhor advogado. Ah, deixa eu avisar minha irmã, pelo menos. Meu pai. Delegacia avisa, doutor. Lá na delegacia a gente vai avisar o senhor. Nossa, desculpa. Atualmente a investigação está em andamento, conforme eu falei para vocês, e eles são considerados apenas suspeitos do caso. O caso está em investigação, então nós não sabemos se de fato foram eles que envenenaram a Larissa, mas a investigação colocou ambos como os principais suspeitos aqui da morte dela. Então pode ser que esse caso apresente alguma reviravolta. Eu vou trazendo aqui algumas atualizações para vocês assim que eu tiver, mas só deixando claro aqui que eles são suspeitos desse caso, sem confirmação se de fato eles tiraram a vida da Larissa. Tem apenas indícios de que isso pode ter acontecido. A amante do Luiz também é uma investigada no caso. O celular dela foi apreendido pela polícia, assim como os telefones e computadores do Luiz e da mãe dele, para que tudo seja investigado, mas o delegado falou que ainda não tem indicativos concretos de que a amante do Luiz tenha participado do crime. E eu estou a chamando de amante porque não tem o nome dela revelado nas matérias. Mas ainda de acordo com o delegado, na última semana, quando o mandado de busca e apreensão foi cumprido, a amante foi localizada no apartamento onde o Luiz vivia com a Larissa. E isso causou surpresa até mesmo nos policiais, porque não deu nem 2 meses que a Larissa faleceu e o Luiz já assumiu sua amante e aparentemente colocou a mulher para morar em seu apartamento onde ele vivia com a sua esposa. O chumbinho encontrado no corpo da Larissa é uma das partes mais chocantes aqui dessa história, porque esse é um veneno banido, mas que algumas pessoas conseguem acesso através de mercado clandestino. E infelizmente ele é extremamente letal. Dependendo da dose, ele pode também agir lentamente, causando exatamente os sintomas que a Larissa estava apresentando, até o momento em que o corpo não aguenta mais e a pessoa acaba falecendo, como aconteceu com a Larissa. E a ideia de que alguém possa planejar algo tão cruel é difícil de compreender. A morte por envenenamento lento demonstra uma frieza de quem o administra e também uma traição elevada a um nível inimaginável, um nível muito macabro, muito cruel. Você colocar essa substância em uma comida que você oferece a outra pessoa, como se fosse uma forma de afeto essa refeição, é a forma mais traiçoeira de tirar a vida de alguém. Eu não estou falando aqui exatamente do caso da Larissa, eu estou falando de forma geral. Fazer isso é um ato covarde, um ato cruel, ainda mais tratando de um alimento que geralmente é visto como uma forma de carinho, como uma forma de afeto que você faz para outra pessoa. Bom, conforme eu falei para vocês, o caso ainda está em andamento, mas existe a suspeita que sim, a Larissa foi envenenada de pouco. Que ela foi envenenada já foi constatado, afinal de contas foi encontrado chumbinho em seu corpo. A defesa do Luiz informou que não teve acesso aos laudos e à ordem de prisão, mas afirmou que ele é inocente. Já a defesa da Elizabeth Arrebaça, a sogra da Larissa, preferiu não se manifestar neste momento porque ainda não teve acesso ao inteiro teor da investigação. A Elizabeth é uma mulher de 67 anos e ela passou mal após ser presa e foi levada a um hospital, mas após receber alta, ela foi novamente presa. Ela chegou a falar brevemente com a imprensa, que estava acompanhando ali a prisão dela, e ela falou que a Larissa era como uma filha para ela, uma moça muito amada por ela, e que isso que estão fazendo de prendê-la e prender o Luiz é pecado, porque eles são inocentes. Mas esse caso não termina aqui com a morte da Larissa. Acontece que a Polícia Civil confirmou que irá pedir a exumação
do corpo da irmã do Luiz. Segundo a polícia, existe a possibilidade de que a irmã do Luiz, a Natália Garnica, de 42 anos, que faleceu em fevereiro, também tenha sido envenenada. Então a Natália Garnica, a irmã do Luiz e filha da Elizabeth, faleceu em fevereiro, mas a causa da morte foi infarto. Tudo isso aconteceu apenas um mês antes, mais ou menos ali, da morte da Larissa. E de acordo com o delegado, a irmã do Luiz não tinha problemas de saúde e ela morreu de forma também parecida com a Larissa, inclusive com a mãe do Luiz também estando no local da morte. E lembrando que a Elizabeth também teria sido a última pessoa a ver a Larissa com vida na véspera da morte dela. Então aqui será instaurado o inquérito policial e já foi solicitada a exumação do corpo da Natália Garnica para fazer exame toxicológico, porque hoje os investigadores suspeitam que ela também pode ter sido envenenada. Agora, quanto ao caso da Larissa, agora o Ministério Público, com o promotor Marcos Túlio Nicolino, está determinado a esclarecer todos os detalhes deste caso. E eu vou trazendo tudo aqui para vocês, vou fazer a cobertura completa até a conclusão deste caso. Até agora são essas informações que eu tive acesso até este momento. Se faltou alguma informação, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder todos vocês. E esse caso é mais um caso de envenenamento extremamente triste e cruel, como todos os outros, né? E você envenenar a comida de alguém é um caso muito covarde, muito cruel. E você imaginar que a pessoa que envenenou pode até ter ficado olhando a vítima ingerir aquele alimento, sabendo que aquilo era uma sentença de morte, é ainda mais cruel de você imaginar tudo isso. Não estou falando que é exatamente esse o caso da Larissa, a investigação está trabalhando nessa hipótese, mas ainda não foi confirmado. Bom, então é isso. Agradeço quem ficou comigo até o final do vídeo e até o próximo caso.